melhor podcast do mundo, Crown Learning! Nesse podcast nós vamos falar sobre o tema mais pedido deste mês. Nós vamos falar novamente sobre inclusão. Querem saber mais sobre inclusão? E aqui vai inclusão fora da caixa para vocês. Aumenta o som! Deixa eu te falar, se você não ouviu o podcast anterior sobre esse mesmo assunto, inclusão criativa, é o nosso segundo podcast. Vai lá no seu agregador de podcast e ouve, que tá muito legal. A gente conta um pouquinho da nossa história como professor e são pais de uma criança com deficiência, tá? Então ouve lá, a gente fala um pouquinho da nossa startup que chama-se Inclusão Criativa, mas hoje a gente vai entrar mais a fundo nisso. Vamos falar de inclusão fora da caixa. Bum! Explodir esse negócio aqui, e eu tô de novo com a minha esposa, que é uma das criadoras do Inclusão Criativa. Dá um oi pra galera, mulher! Oi, galera! Fala aí! Aqui quem fala é Itaici. Tô na área aqui falando sobre inclusão e a gente quer bater um papo aí com vocês, vai ser muito legal. Esse tema foi o tema mais pedido pra mim, né, nesse último mês. Todo mundo falou, fala mais sobre inclusão, fala mais sobre você, conta mais sua história, conta mais o que vocês imaginam de inclusão. Então tá aqui, vamos falar. É o seguinte, a primeira pergunta é a seguinte, né? Amor, fala um pouquinho mais sobre isso. O que é inclusão fora da caixa? O que você quer dizer com isso aí? Que tema doido é esse aí? Conta pra nós. Então, a gente quer agora, no podcast, falar um pouco sobre ver a inclusão de uma forma diferente, de uma forma positiva e gerar empatia na questão da inclusão escolar, inclusão social. Acho que o pessoal está pedindo isso. E isso é uma das nossas missões também no nosso projeto. Sim. E acho que a gente pensar fora da caixa, sabe? Trazer soluções novas, trazer novos conceitos. Sim. E eu acho que, para começar, a gente queria que colocassem sobre uma coisa muito legal, assim, da gente pensar a inclusão de uma forma positiva. Mostrar, assim, que a inclusão... Quais são os benefícios da inclusão? Top. Mas então fala pra nós, quais são os benefícios da inclusão? Qual é a vantagem de você incluir uma criança? Eu tenho muito assim, eu quero até dizer pros meus ouvintes, aí, pros nossos ouvintes, cara, minha visão de inclusão, ela começa fora da caixa porque minha visão de deficiência já é diferente. Eu não enxergo as pessoas como deficientes, eu enxergo as pessoas como características. Quer dizer, se forem medir o peixe pela capacidade dele voar, é óbvio que ele vai tirar 0. Quer dizer, se forem medir o João, pela capacidade que eu tenho de fazer redação, eu vou tirar 0. Ou pelo meu conhecimento na língua francesa, eu vou tirar 0. Mas quem sabe podem me medir pela capacidade que eu tenho, sei lá, em matemática, na área de exatas e ciências da natureza. Talvez eu tire 10. Então, é isso. Eu penso que as pessoas, elas têm características. Elas não têm deficiência. Uhum. Quer dizer, meu filho, por exemplo, ele é deficiente, ele é classificado como deficiente visual. Tá, mas essa não é uma deficiência, essa é uma característica dele, porque se eu for medir ele pela capacidade de audição, ele vai dar um banho em todo mundo, né? Então eu espero que vocês tenham entendido. Então já saí da caixa, galera. Já pirei aqui. Então fala pra nós, quais são os benefícios da inclusão? Fala aí. Então, são vários benefícios da inclusão, a gente quer aqui levantar alguns. E o legal, assim, é que, a inclusão, muitas vezes, ela é vista de uma maneira chata. Você acredita que eu até achei, uma lista dos malefícios da inclusão? Existe, cara. Né? Tem cada coisa, velho. Foi lá que conseguiram. Gente, se vocês pensavam que o Google tinha cada coisa absurda, então tá aí a prova dos absurdos que se encontram no Google. Então, assim, não que o Google seja ruim, mas é cada coisa, né, velho? Tem internet, o cara fala o que quer, né? E a gente tem que pensar de uma maneira positiva, sabe? A inclusão. A inclusão, por isso que a gente quer trazer a inclusão, algo, dinâmico, algo criativo e pensar fora da caixa. Claro. Então, pensar fora da caixa é você falar, a inclusão é legal, tem muita coisa boa e é isso que a gente quer hoje ressaltar aqui. Certo. Quais são os benefícios? São vários aqui. A gente está falando principalmente de inclusão escolar, tá? Sim.
Mas eu creio assim que, né, até a gente vai pontuar algumas coisas. Ressaltando que você é professora, né, amor? Eu tô Nós falando somos, amor aqui, nossa, porque ela é minha esposa, tá, gente? É uma conversa mais informal. Então mas, a gente tá dentro da sala de aula. A gente tá dentro da sala de aula, mas nós somos pais de uma criança que é deficiente física, cognitiva e visual. E às vezes dentro da sala de aula o professor, ele tá lá no dia a dia, na correria, e às vezes só vê as dificuldades, né? Sim. Então hoje é dia do professor, essa semana é semana do professor. E acho que é legal a gente, tipo, trazer essa visão, assim, tipo, que tem muito benefício, tem muito ganho, não só pro aluno com deficiência, mas pro aluno sem deficiência, pro professor, pra instituição de ensino. Tem muitos pais que eu tenho conhecimento, a gente sabe, que às vezes tem um filho sem deficiência e tem receio de colocar a criança na classe eu já vi isso. Com a criança com deficiência, achando que vai ter um atraso, algum déficit, e pelo contrário, né? É óbvio, né? Então, pelo contrário... A criança vai aprender muito mais convivendo com outra criança com deficiência. É isso que agora a gente quer... Sai da caixa, meu filho! A gente quer virar a mesa aqui e falar, vamos pensar pra frente. Joga pro alto esse negócio aí. Então, por exemplo, vamos lá. Pra começar, eu queria falar, tipo, pontuar aqui que é inclusão, né? Inclusão, tipo, a gente... É diferente de vários outros conceitos. Não é só colocar a criança dentro da escola, né? A inclusão, ela é diferente de outros conceitos que, tipo, muitas pessoas já falam isso, mas a gente queria pontuar aqui. A exclusão, por exemplo, é diferente de inclusão. A exclusão, o que é? É quando a criança, tipo, ela é segregada. É o antônimo, né? Antônimo, é o contrário, é isso. O contrário, né? Exatamente. Não é segregada, ela não está dentro da instituição de ensino. Então, isso não é a inclusão. Você está excluindo. Na verdade, o que quer dizer é que quando você agrega, na verdade, você não inclui, né? Quer dizer, colocar dentro da sala simplesmente não é inclusão. Não, exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Então, tem o contrário da inclusão é a exclusão. Então, depois, tem criança que é colocada dentro da instituição de ensino, mas ela está separada com as crianças com deficiência, né? Às vezes, e acontece isso, a gente está numa transição e caminhando na questão da inclusão. E isso a gente pode chamar de segregação. Então ela está dentro lá, ela tá, né? Tem as crianças no ensino regular, mas aí tem separado as crianças e é uma forma de segregação, né? Sem dúvida. E nosso maior desafio é incluir, é exatamente isso, é abrir, né, esse ciclo, esse círculo, né, de convivência. E também não adianta a gente colocar a criança dentro da sala de aula e, ela andar em paralelo, simplesmente, sem nenhuma interação com a criança regular. Então, isso também a gente até chama de integração. Tá lá, ela interage, mas ela não não houve aquela reestruturação curricular, reestruturação da rotina, então ela não faz parte, né, 100% daquilo. E aí o desafio... Eles criam algo só para aquela criança que, na verdade, caminha em paralelo com as crianças do currículo regular. Isso. Né? E essa também, isso também não é inclusão, né? Isso é uma inserção, entendi. E aí tem as atividades, salas exclusivas, atividades especiais para aquela criança, mas o desafio, a grande evolução... Claro. É a inclusão. Exatamente. Esse é o alvo, entendeu? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente tá falando de uma reforma tipo... Um modo de pensar? De tudo. De modo de pensar, metodologia de ensino, estrutura, estratégia. Então, é uma mudança total. É uma mudança total e é um desafio, porque é uma reestruturação, né? Para o professor, para a instituição de ensino, para a família, para todo mundo. Eu sei que não é fácil essa reestruturação, né? Claro. Mas o que a gente quer criar aqui? A gente quer criar uma predisposição para o professor em querer mudar, em querer, não só mudar, mas em querer se esforçar para incluir e ver que isso vai ser bom para ele, e bom para a classe. Essa reestruturação é algo muito positivo, que tem muitos ganhos. Então é isso que a gente quer pontuar aqui, de que vale a pena, sabe? Parece que é dar um passo para trás, mas para dar dois para frente. Você tá dando dois para frente, sem dúvida. Então, e esse é um caminho inevitável da evolução humana. É o caminho inevitável do futuro da escola, do futuro do ensino-aprendizado.
não tem como negar isso. Então, assim, Claro. A resistência, a inclusão é uma coisa assim que só é desgastante, acaba gerando frustração, né, com as crianças com deficiência, famílias e próprio professor, né? Então, acho que assim, igual você falou, a responsabilidade sim é da instituição de ensino, sim, mas é um desafio, né? A gente também tem. Sim. Mas ao mesmo tempo, Não é fácil, a instituição e o professor, a gente precisa se abrir mesmo. E vale a pena, porque a gente descobriu muita coisa importante. Então vamos falar dos benefícios? Vamos, fala, exatamente. Fala os benefícios aqui. Então, por exemplo, a gente vai falar de alguns benefícios, a gente pontua e vamos discutindo conversar. Vai contando, vai. Fala aí. Bom, um primeiro benefício que eu quero colocar aqui é que a inclusão, ela favorece o desenvolvimento emocional e intelectual de todos. Não só da criança com deficiência. Isso, então a gente tá falando com deficiência. Exatamente, a gente não tá falando só, vamos incluir a criança com deficiência, porque ela vai acompanhar, vai puxar a criança, né, na questão do ensino. E a gente acha que é um ganho só para ela, e não é só para ela. Quando a gente trabalha, né, na prática da inclusão, a gente vê que a criança sem deficiência, ela evolui muito emocionalmente. Sim. E intelectualmente também. Porque uma tá ligada à outra. Né? Exatamente. E porque ela começa, é um trabalho de colaboração, é um trabalho de ajuda mútua, e isso é muito enriquecedor. Assim, é um presente. Sem né? dúvida. Quem tem feito inclusão, né, o ouvinte que tem, né, nos escutado, um professor, as pessoas que têm realmente executado uma inclusão, né, assim, certa, uma inclusão eficaz, vê que é um presente ter um aluno com deficiência. A gente evolui emocionalmente. Evolui. E o ganho da turma, da classe, da escola, isso é muito enriquecedor. Né? As pessoas começam a entender uma coisa legal, vou falar do meu ponto de vista, assim. As pessoas começam a entender da sala um pouquinho do que é a essência da palavra empatia, não simplesmente a definição. Não tô falando da definição que você vai no Google e encontra, ou vai no dicionário Aurélio. Mas assim, da essência do que é empatia, do que é se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é uma evolução emocional, da qual são ganhos incontáveis de ter uma criança com deficiência incluída em uma sala de aula. Isso. E é isso aí, amor. Fala aí do segundo ponto aí, dos benefícios da inclusão. O segundo ponto importante para a gente colocar aqui é a questão, os benefícios da inclusão, é a questão da diminuição do preconceito. Sim. Então a gente, como sociedade, como seres humanos, a gente precisa realmente evoluir e mudar nosso conceito em relação à pessoa com deficiência. Sim. Isso, é uma realidade, porque se você for pensar e olhar para trás nas gerações anteriores, existia muito preconceito, né? Em todos os âmbitos. Em todos os não âmbitos. É só com pessoa com deficiência. Mas principalmente a pessoa com deficiência, assim, existe um medo, uma falta de informação, até não saber como lidar. Então, eu queria assim que quando a gente vence esse preconceito, o crescimento é muito grande como pessoas, como seres humanos. Como sociedade também. Isso. Eu acredito nisso. Exatamente, e isso é um caminho inevitável. Será que é por isso que a inclusão é um dos pontos tão chave para o futuro, segundo a ONU? Você tinha comentado alguma coisa comigo? Fala mais sobre isso. Não, a gente estava comentando aqui que as habilidades, né, do futuro. E uma das habilidades do futuro, né, além que a gente fala muito sobre criatividade, sobre outras habilidades aqui, que a gente, né, outro dia a gente pode até conversar um pouco sobre isso, mas uma delas que é chave é a questão da empatia. E a questão da gente vencer o preconceito, da gente incluir, né, as pessoas, isso é a empatia, né? Isso é o exercício da própria empatia. Porque o que é empatia? A gente se colocar no lugar da pessoa, Sem né? dúvida. E é uma capacidade psicológica
para sentir o que outra pessoa sentiria, a gente se colocar nesse papel. Então, essa é a habilidade do futuro. A gente fala assim, puxa, vamos capacitar a próxima geração, vamos pensar, né, no profissional do futuro, num professor do futuro, numa escola do futuro. Então, isso é pra gente uma escola do projetar, futuro sem inclusão, né? Não existe? Eu creio que não, porque a sociedade tem apontado para isso. Sem dúvida. Então a escola, ela vem, né, espelhar o que a sociedade é. Sem então dúvida. O professor, nós professores, a gente tem que evoluir, né? Então eu creio que até a gente estava comentando aqui, pensando bem fora da caixa, chutando o balde, virando a mesa. Peraí, antes de você falar o que a gente estava comentando, essa fala merece uma salva de palmas. É verdade. Claro, não tem jeito, né? A escola tem que seguir a evolução da sociedade. Sim. Hoje eu não consigo conceber uma escola ou uma pessoa, porque escolas são feitas de pessoas, que não tem uma cabeça mais inclusiva, que não se abra para inclusão em todos os âmbitos, não só de crianças com deficiência. A gente fala muito de crianças com deficiência porque esse é o nosso ponto, é onde a gente trabalha. Nós somos professores e pais de uma criança com necessidades especiais. Nosso projeto, mas é o nosso projeto. Agora a inclusão ela vai abranger muito, muito mais. Porque a gente fala muito né, tem falado aqui muito da evolução tecnológica. Isso é inevitável na sociedade e na educação, no ensino-aprendizado. Não dá pra gente, né, não falar de tecnologia. Mudou, né, a questão da realidade, né, das pessoas. Então é uma evolução. Agora a gente também tem que ir no contraponto de evoluir emocionalmente. Sem e dúvida. A empatia, a inclusão, né, das diferenças é uma evolução, é um avanço, né, humano, é um avanço da sociedade. Então, assim, caminha junto. Porque a gente tem que ir trabalhando nessa questão também das habilidades emocionais, né? Então, eu creio que a inclusão, ela é a habilidade do futuro, sim. Ela é importante. O professor, ele tem que se abrir, ele tem que ver que isso é benéfico. O pai, né, tem que se abrir, tem que ver que isso é benéfico. Os alunos também. A gente tem que vencer isso. A gente tem que pensar, assim, é inevitável. Então, assim, até é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A gente tá falando aqui de tecnologia, até coloca assim, até pra pensar bem fora da caixa. Tem a palhaça Rubra, que é até psicóloga. Sim. Ela fala assim que tem coisas que são alta tecnologia humana. Então eu creio que a inclusão, ela é alta tecnologia humana. É alta tecnologia humana. Um abraço pra palhaça Rubra. Então é isso, vamos já... Agora, amor, então dá uma fechada aí, concluir esse negócio aí. Como é que a gente pode concluir essa nossa conversa? Quer dizer, a inclusão do ponto de vista dos professores, a inclusão do ponto de vista dos alunos, o benefício social que isso traz, a gente falou. Agora, como que a gente fecha tudo isso? Eu creio que essa frase é que a escola é o ponto de partida para uma sociedade inclusiva. É lá que a gente aprende e é muito importante, é muito benéfico a inclusão. Então é isso, eu creio que como a gente falou de evolução, então eu quero fechar aqui que não é só uma evolução, vamos mobilizar e fazer uma revolução. Revolução do amor, uma evolução emocional, uma superação. E é isso, gente, vamos revolucionar, vamos fazer a nossa parte, vamos incluir. Top, a salva de palmas, E para finalizar aqui, eu queria deixar mais uma fala importante, porque nós estamos gravando esse podcast no dia 15 de outubro de 2019 e hoje, além de Dia dos Professores, também é aniversário de 11 anos do nosso filho Daniel Isaac. É verdade. E eu queria dizer assim para vocês, de um ponto de vista de um pai, né, de uma criança com deficiência, que também é professor, que está ali na labuta do dia a dia de sala de aula. Eu quero dizer para vocês que o meu maior professor, com certeza, o professor mais importante da minha vida foi o meu filho Daniel, é o meu filho Daniel Isaac. E olha que interessante, meus amigos, meu filho nunca disse uma só palavra. Meu filho nunca disse papai. Mas ele, apesar de nunca ter dito uma só palavra, ele ainda assim
na forma dele se expressar, ele me ensinou tanto, que hoje eu chego à conclusão que o que eu sou hoje é muito melhor do que o que eu seria se eu não tivesse meu filho. O professor que eu sou hoje é um professor que é pai de uma criança com deficiência e abriu a cabeça para um novo mundo. E por que eu tô tendo essa fala? Para te incentivar, você que é pai, você que é professor, você que é coordenador, você que é diretor, você que é aluno, você que faz parte dessa sociedade brasileira, pelo amor de Deus, inclua. Porque a inclusão é muito mais que importante, a inclusão é necessária para nós evoluirmos. Mude, e para mudar, inclua. E quando eu falo de inclusão, pense em todos os aspectos que envolvem a inclusão. Eu aprendi muito com isso. Eu aprendi, o que eu sou hoje é por causa do meu filho Daniel, e eu agradeço todos os dias a Deus por ter esse filho maravilhoso, que não disse uma só palavra, mas me ensina tanto, que me tornou, que me fez, que me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Obrigado, meus ouvintes. Amo vocês. Um beijo e até semana que vem. E é isso, eu vou ficar aqui com o som, com a música que meu filho mais gosta.